Boa noite, a paz do Senhor. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor nessa noite. E eu coloquei um tema nessa palavra, de Isaías capítulo 1. Não basta somente pisar no átrio. Isaías capítulo 1, versículo 18 ao 19, ao 20, aliás. E depois o capítulo 2, de 3 ao 5. Isaías 1, 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Capítulo 2, versículo 3. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor vela para cumprir a tua palavra, Pai. É a tua palavra que vai estar sendo ministrada aqui nessa noite, e que o Senhor possa me usar poderosamente para falar com todos nós. Deus, que o Senhor traga a revelação da tua palavra. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nessa noite. Vai quebrantando os corações, as mentes, vai tirando todo embaraço. E em nome de Jesus, que esse lugar se encha da tua glória e que todos nós possamos entender o que o Senhor está falando, Pai. E que nós possamos tomar posse para vivermos uma vida de santidade, uma vida de vitória, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Fala conosco, fica conosco, filho de Davi. Cobre-nos com teu sangue e envia anjos poderosos para manietar principado e potestade dos ares, para que a glória do Senhor se manifeste em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Irmãos, o Senhor, Ele tem prazer de nos abençoar. Ele tem prazer quando Ele olha para nós e vê em nós a obediência e a santidade. Ele tem prazer em conduzir a gente até a presença dEle. Deus tem prazer de todos os dias querer conversar conosco. A maior alegria do Senhor é a gente estar na presença dEle. É nós estarmos ouvindo Ele falar. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, na virada do dia Deus vinha falar com eles. Era o maior presente que Deus podia dar para o ser humano. Todos os dias vir falar com Adão e Eva. Mas o diabo conseguiu interter Adão e Eva e distraí-los para que eles não pudessem mais ouvir o Senhor. E nós, irmãos, muitas vezes andamos distraídos com tantas coisas. O Senhor tem prazer de parar conosco todos os dias, de estar nos ouvindo e falar com a gente. Mas muitas vezes no nosso corre-corre, no nosso dia a dia, a gente não para ouvir o Senhor. Os jovens, principalmente, muitas vezes ficam na internet, né? Instagram, status, tantas coisas que tem para entreter o jovem e tirar o jovem do foco do Senhor. Não só os jovens, mas os homens e mulheres também, mais adultos, né? Não todos, mas assim, tem uns também que são bem agarrados com a tecnologia. Então que nós saibamos priorizar o tempo sozinho com Deus. Essa é a maior vitória do cristão. Nós termos tempo para adorar o Senhor, para ouvir o Senhor e para ser direcionado por Ele. A primeira coisa que a gente observa aqui no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 3, é que o Senhor chama atenção para que a gente volte-se para Ele, conhecendo a vontade dEle e entendendo essa vontade. Versículo 3. O boi conhece o seu possuidor
e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. A palavra de Deus foi muito dura aqui com o povo de Israel, porque o povo de Israel conhecia Deus. Deus está falando aqui para um povo que o conhece. Nós conhecemos também, mas muitas vezes nós não ouvimos, não entendemos a vontade de Deus para as nossas vidas. E o Senhor chamou a atenção que até os animais irracionais conhecem a voz do seu dono e obedecem. E os filhos dele não estavam conhecendo ele e nem obedecendo a ele. Então nós precisamos conhecer o nosso Deus, e Ele se deixa conhecer através da palavra. Nós precisamos alimentar dessa palavra todos os dias, irmãos. Às vezes as pessoas falam assim, eu li ontem, hoje não precisa. Então também você comeu ontem, hoje você não precisa comer mais. Se você alimenta o seu corpo todos os dias, e o dia que você fica sem alimento, você fica fraco, a nossa alma também, o dia que não se alimentar da palavra, vai enfraquecer. E quanto mais tempo a gente ficar fora da palavra, mais a gente vai enfraquecendo, e quando a gente perceber, a gente está morto. Ainda bem que alguns ainda percebem, mas muitos ainda nem percebem. Mas que nós possamos tirar tempo com o Senhor, porque é prazer do Senhor que a gente obedeça a Ele. Precisamos decidir não voltar atrás e não sermos rebeldes. No versículo 4 fala assim: ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Irmãos, infelizmente, hoje tem muitos evangélicos, se diz evangélico, mas cristãos mesmo, que estão dispostos a viver e obedecer a palavra de Deus e morrer para si, são poucos, são muito poucos. E que nós sejamos esses cristãos dispostos a aprender com o Senhor. Nós de nós mesmos não conseguimos mudar a nossa vida, nem a do outro, mas Deus muda a nossa vida, Deus muda a nossa história. Como cantou aqui aquele hino, hoje de manhã eu falei também, que nós somos morada, casa e o lar do Espírito Santo. E que Ele tem liberdade de mudar todas as coisas. Será que realmente nós estamos falando para o Espírito Santo, tem liberdade em mim, Espírito Santo? Muda o que for preciso. Fecha a porta que precisar, abre a porta que for do Senhor. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço de orar, de jejuar, de negar as nossas vontades, de sair da zona de conforto para viver o sobrenatural de Deus? Custa um preço para viver o sobrenatural de Deus. Não é de qualquer maneira, irmãos. Não é. Custa um preço de jejum, de oração e de esforço. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado pela força. Não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena a gente negar a gente mesmo. É muito mais fácil, irmãos, a gente ver o defeito do outro. É muito mais fácil a gente enxergar o defeito do outro, apontar o outro. O difícil é a gente olhar para dentro de nós e reconhecer que nós precisamos ser moldados pelo Senhor. O difícil é a gente reconhecer que a gente tem falhado. O difícil é a gente reconhecer que sem Deus nós nada somos e nada podemos fazer. O difícil é a gente renunciar à nossa carne. O difícil é a gente reconhecer que a gente peca e que precisa do perdão de Deus. É muito mais fácil acusar. Às vezes tem irmãos que apontam o irmão e fala do irmão no Facebook. Eu detesto Facebook, né? Mas tem gente que ama aquele negócio. E aí coloca a vida toda ali, começa a falar de um, falar de outro. A palavra de Deus diz que quando a gente vê alguém em pecado, para a gente chegar diante daquela pessoa, e é eu e a pessoa e Deus, mais ninguém. Mas o povo faz tudo ao contrário. Vê alguma coisa errada, conta para um, conta para outro, vai na casa de um, vai na casa de outro, e começa a detonar os irmãos. Ele está muito mais em pecado do que o pecado que está enxergando o irmão. Mas como a palavra de Deus diz, antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave que está no seu. Quando a gente começa a apontar o erro do outro, nós estamos com um defeito tão grande e não enxergamos mais. Nós precisamos olhar para nós. E quando a gente vê alguém em pecado, ore por esse alguém.
Ore porque Deus perdoa. O pior pecador Deus perdoa. Jesus veio para morrer por todos que pecarem. É o Espírito Santo que vai constranger cada um de nós. É o Espírito Santo que vai moldando a gente. Tem uma forma para cada um de nós entrarmos. Começa a orar, clamar por aqueles que estão ao redor de vocês, para que eles também venham ao conhecimento do Senhor. E vigie para que você também não se afaste do Senhor sem perceber. Porque Deus tem coisas grandes para nós. Nós não podemos voltar atrás. E aí fala aqui, porque, no versículo 5, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, a rebeldia traz enfermidades, a rebeldia traz dores, a rebeldia causa depressão, a rebeldia causa suicídio, tudo por causa da rebeldia. Não se rebele contra seu pai, contra sua mãe, contra líderes, não se rebele, porque a rebelião veio de Satanás. E ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida abundante. E é essa vida abundante que ele tem para nós. Jesus conquistou na cruz a nossa vitória, irmãos. Jesus conquistou o céu para nós. Jesus disse que tem um lugar preparado para nós lá no céu. Essa é a maior vitória da igreja. Saber que um dia nós vamos subir e encontrar com o Senhor. Mas só vão subir aqueles que deixam o Espírito Santo guiar. Só vão subir aqueles que buscam santidade. Só vão subir aqueles que estão preocupados em ter uma vida separada com o papai. Nós precisamos separar a nossa vida para Deus. Tenha tempo com Deus, igreja. Isso é o maior privilégio nosso. Tirar um tempo do dia. Olha, eu fico tão feliz o dia que eu consigo passar 3 horas direto com o Senhor. E quando eu vejo que foi 3 horas, eu fico, Jesus, parece que foram 5 minutos. Que coisa maravilhosa, é você ouvir Deus, é você ser guiada por Deus. Olha, você está errando aqui, filha, olha isso aqui, está errado, você precisa mudar nisso, muda naquilo também, e o Senhor vai corrigindo a gente. É lindo isso. O Senhor nos corrige porque Ele nos ama. Tira tempo com Deus e você vai viver o sobrenatural de Deus. É tirando tempo com o Senhor. No começo, às vezes, vai ser difícil. Eu lembro, quando eu comecei, foi muito difícil. 15 minutos não passava de jeito nenhum. Eu ficava assim, meu Deus, nem 15 minutos ainda. Mas com o tempo você vai vendo como é maravilhoso passar tempo com o Senhor. No versículo... Não, deixa eu continuar aqui. Jesus disse, lá em Lucas 9:62, ninguém que tendo colocado a mão no arado e que olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que colocou a mão no arado e fica olhando só para trás, é apto para o reino de Deus. Olha para Jesus. Eu sei que muitas vezes a gente atravessa crise na nossa vida. Eu sei que muitas vezes a gente passa por problemas difíceis, que quase matam a gente, mas não é para matar. É para a gente crescer, é para a gente amadurecer, é para a gente caminhar mais. Começa a tirar o olho do problema e olha para Jesus. Volte-se para Jesus no meio do seu problema. Olha para Ele e Ele vai te dar a alegria da salvação. Peça para Ele não deixar sair do seu coração a alegria da salvação. Sabe por quê? Quando a alegria da salvação está dentro do nosso coração, por pior que seja o nosso momento aqui na terra, a gente consegue dar um sorriso. E não é de falsidade, é porque nós sabemos de onde nós somos e para onde nós vamos. Nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos aqui, igreja. A nossa vida não é aqui, é lá na região celestial, onde nós vamos morar a nossa eternidade com Deus. Se nós não conseguimos passar nem uns minutos com Deus aqui na terra, como a gente pensa em morar no céu? Não tem como, não tem como. Só vai morar no céu quem consegue passar na presença de Deus o seu tempo, o seu dia. Mas eu trabalho o dia todo. Mas coloque a sua mente ligada em Deus e leia a Bíblia. Porque a palavra de Deus vai colocar fé no seu coração e vai te fortalecer. Amém? Precisamos ser parte do corpo de Cristo. Isaías 1:12
que é até o tema que eu coloquei, não basta somente pisar no átrio. Diz assim: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? O Senhor disse para o povo de Israel: quem requereu de vocês que é só pisar na minha casa? Só pisar no átrio? Não é. Deus quer a nossa vida por inteiro. Deus nos quer por completo. Tem gente que fala assim: Jesus quer só o meu coração. Mentira. Jesus nos quer 100% dele. Nós damos o nosso coração para Ele, e a gente deixa Ele ser Senhor da nossa mente, da nossa vontade, e Ele vai nos modelando. Às vezes você veste uma roupa, você olha assim, aí você ora e fala: Jesus, está boa essa roupa? Aí o Espírito Santo fala assim: não está não. Aí você fala assim: ai, coisa da minha cabeça, está boa assim, está bonito, e vai para a igreja. E aí faz um monte de gente pecar, porque um monte de gente peca, porque não vigia e peca. Então a gente precisa vigiar como a gente anda, como a gente tem vestido. Adolescentes, vigia a roupa que você põe. Eu estou falando para crente, irmãos. É lógico que aquela pessoa que não conhece Jesus ainda, Jesus vai moldar ela ainda, vai transformar, e isso leva um tempo. Mas eu estou falando para cristão. Pessoas que vêm para a casa do Senhor há anos, e muitas vezes não sabem nem se vestir, porque não pede o Espírito Santo para mudar, para moldar a sua vida. Uma vez eu ganhei uma saia, e aí eu falei com o Davi assim: você acha que essa saia está curta? Assim, não, tá bom. Ela estava no joelho. Mas só que o Espírito Santo tem alguma coisa comigo diferente, e Ele requer de mim mais alguma coisa. E eu fui para a igreja com aquela saia. Quando eu cheguei na igreja, que eu sentei, e eu fiquei incomodada, e eu não tinha lugar, e eu falei assim: Jesus, misericórdia, tem misericórdia, me perdoa, nunca mais eu vou vestir essa saia. E larguei aquela saia lá, não vesti mesmo mais. Então tem coisas que o Espírito Santo fala em particular com a gente, incomoda a gente. A pessoa vem toda pelada para a igreja, sabe? Aqui é um lugar, um templo do Senhor. Nós vamos apresentar ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor. Quando você vai diante de um juiz aqui da terra, se você for com uma roupa decotada, você não pode. Imagine diante da santidade de Deus, não é verdade? Então que a gente vigie, não só na casa do Senhor, mas nas ruas também, porque vai fazer um monte de gente pecar. E os homens também. Tem roupas dos homens também que não condiz a um cristão. Então, olha as roupas que você veste, porque o Senhor nos quer 100% dEle. E vale a pena. Vale a pena, porque Ele vai trabalhando no nosso caráter. E o nosso caráter vai ficando igual ao de Jesus. E quando ficar igualzinho de Jesus, nós vamos estar lá na glória. Porque aqui não tem ninguém perfeito, como o irmão Augusto já falou. Ninguém aqui é perfeito. Todos estamos sendo trabalhados pelo Senhor, moldados pelo Senhor, para chegar à santidade perfeita, que é lá na glória. Amém? Mateus 27, 51, diz que o véu se rasgou do sepulcro de alto a baixo, e vidas foram ressuscitadas, quando Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz, para pagar todos os nossos pecados, para curar todas as nossas enfermidades, para que pelas pisaduras dele a gente fosse sarado, como diz lá em Isaías 53. E nós muitas vezes vivemos uma vida de derrota, porque não enxergamos que hoje, cada um que está aqui nessa noite, tem liberdade de entrar no Santo dos Santos. Através de Jesus, você pode sair do átrio e entrar no Santo dos Santos, e ser morada do Espírito Santo, e ser guiado pelo Espírito Santo, para viver o sobrenatural de Deus. Todos nós, irmãos, mas muitos se acomodam com o raso. Porque é mais fácil ficar no raso, não usa tanto esforço. Mas eu não, eu quero causar bastante esforço, porque eu quero mergulhar. Em nome de Jesus, eu quero mergulhar nas profundezas do Senhor, conhecer o que Deus tem, além do que a gente pede, do que a gente pensa para nos dar. E todo mundo que quiser isso, vai receber, porque é vontade de Deus fazer isso na nossa vida. Amém? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem quiser perder a sua vida por causa do Evangelho vai achá-la. Mateus 16, 24.
O Senhor diz que se nós não carregarmos a nossa cruz, se nós não renunciarmos a nós mesmos, nós não somos dignos de Jesus. Isso é fazer parte do corpo de Cristo. Isso é se envolver com o Senhor. Ah, minha cruz é minha esposa. Oh, mulher difícil. Ah, minha cruz é meu marido. Oh, homem difícil. Ah, minha cruz é meu filho. Aí o filho fala, ah, minha cruz é meu pai. Não é não. Essa cruz que o Senhor está falando, é nós morrermos nela todos os dias. Assim como Jesus morreu na cruz por nós, nós temos que morrer com Ele naquela cruz, para ser ressuscitado com Ele nos últimos dias. Então nós precisamos renunciar. Não tem como servir o Senhor sem renúncia. Não tem como. Namorados, não namore tendo relações sexuais, porque é pecado diante de Deus. Deus fez o casamento para isso. Antes do casamento é namoro, é santidade, é separação. Eu glorifico ao Senhor. Eu conheci Jesus, eu aceitei a Jesus, na verdade, no meu coração eu tinha 19 para 20 anos, mas eu não tinha entendido o que era aceitar Jesus. Mas eu entendi uma coisa, que Deus se agradava da gente casar virgem. E eu orei a Deus, Senhor, eu quero casar assim. Eu quero, a minha mãe me ensinou isso, meu pai me ensinou isso, embora eles não eram evangélicos, mas eu quero, porque eu li na tua palavra, e eu quero obedecer a tua palavra. Então o Senhor me ajude, me esforce, para que eu tenha um namoro santo. E olha, irmãos, eu orava todo dia a Deus, sem estar na igreja evangélica ainda. Eu só estava lendo a palavra de Deus todos os dias, mas eu não estava ainda numa igreja evangélica. E eu namorei 4 anos, eu e Davi. E para a glória de Deus, nós casamos como o Senhor ordenou, para a honra e glória do Senhor, porque nós oramos. E a gente vigiava onde a gente ia, para não dar motivo à queda, a pecado. Então a gente precisa se separar. Hoje a gente conhece Jesus, os jovens conhecem Jesus. Guarde-se para o Senhor. Guarde o seu corpo para o seu marido, jovens. E guarda seu corpo, rapazes, para as suas esposas. Porque isso é para homem e para mulher, não é só para um. Amém? Que nós sejamos mulheres sábias, irmãos, irmãs. Esposas idôneas, auxiliadora dos seus maridos, que nós não venhamos querer passar por cima dos nossos maridos, como o mundo ensina, mas que nós andemos junto com ele, auxiliando ele, honrando ele, abençoando, orando, intercedendo por ele, e sejamos mães sábias, que educam o filho, porque a edificação do lar cabe a nós mulheres. Às vezes a mulher está em casa o dia inteiro com o filho e fica assim com o filho, deixa seu pai chegar de noite que você vai ver. Não tem que esperar o pai chegar de noite não. Você edifica a sua casa, você tem que ter autoridade com o seu filho, você tem que corrigir seu filho. Eu glorifico a Deus, que eu sempre pedi a Deus sabedoria para educar nossos filhos. Davi ficava muito fora de casa trabalhando. E para a glória de Deus, Jesus me deu instrução. E eu coloquei limite para os 4. E para a honra e glória do Senhor, onde eu chegava com os meus filhos, as pessoas parabenizavam de ver crianças obedientes e educadas para a honra e glória do Senhor. Porque eu pedia todo dia para Jesus me capacitar como mãe e como esposa. A gente precisa pedir isso, sabe por quê, irmãos? Não é de nós, vem de Deus. E às vezes a gente não pede para Deus instrução nenhuma, e vai vivendo de qualquer maneira, e vai fazendo o que bem entende, e aí quando a gente vê, o nosso dono somos nós mesmos e não Deus. Amém? Precisamos nascer de novo, e não viver na prática do pecado. Romanos 3,39, fala assim, ó, de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. O Senhor Jesus, quando encontrou com Nicodemos, ele falou assim, necessário vos é nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo todos os dias. Às vezes a gente pensa que a gente tem que nascer de novo só no dia que levantou a mão para Jesus. Mas na verdade isso é todos os dias. Eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu preciso ser melhor do que eu fui hoje. E isso é todos os dias. Maridos, ame as suas esposas. Sejam fiéis a elas, cuide delas com carinho. A Bíblia diz para o homem dar vida pela esposa, como Cristo deu a vida pela igreja.
E tem homens que às vezes nem preocupam se a esposa está triste, se não está, o que está acontecendo com ela. Entra dentro de casa, não dá nenhum oi, não fala nada, sai da mesma maneira. Às vezes conversa com todo mundo lá fora, mas não conversa com a esposa. Nós precisamos entender o papel do marido e da esposa. Nós precisamos entender isso. Olha, quando o casal entender isso, vai ser lindo o que Deus vai fazer na família. Eu sempre falo para os casais que a gente discipula, seja unido, e Deus vai fazer grandes coisas através da vida de vocês. Porque Deus faz quando há unidade. Deus diz que Ele não ouve oração daqueles que estão em prática do pecado. Deus não ouve aquele que peca conscientemente e não se arrepende. E Deus não ouve a oração do marido que não honra a sua esposa, que não conversa com a sua esposa e que não perdoa. E não ouve a oração da mulher também que não honra seu marido. A gente precisa andar em unidade com Deus. Isso é um princípio bíblico. A gente precisa obedecer à palavra de Deus. Amém? Lá em 1 João 3, de 7 a 10, diz assim, ó: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de novo não vive mais na prática do pecado, pois permanece nele a semente divina, e ele é nascido de Deus, e aquele que não ama seu irmão não procede de Deus. São palavras do Senhor, não minhas. Se a gente estiver vivendo na prática do pecado, a gente está agradando ao diabo. Nós precisamos renunciar ao pecado da nossa vida. Nós precisamos pedir Jesus, Senhor, me dá graça para resistir às tentações. Se vier pensamento ruim, põe a mão na cabeça e fala, sai em nome de Jesus. Coloca louvor, começa a cantar, começa a ler a Bíblia, orar, que aqueles pensamentos vão embora. Jejue para queimar a vontade da carne, para você andar no Espírito. Se seus olhos veem coisas que te fazem pecar, a Bíblia diz que se os nossos olhos tiverem luz, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem trevas, tão grandes serão tais trevas. Então nós temos que olhar onde está indo os nossos olhos e vigiar, para ver as coisas que edificam, para ver aquilo que aumente a nossa fé. Porque às vezes, irmãos, a gente está andando uma vida tão irritado, briguento, e fica aquela gritaiada dentro de casa, aquela brigaiada, xinga, o vizinho passa e fala assim, nossa, nem parece cristãos que moram naquela casa. Meu Deus, que confusão, porque a gente não está lendo mais a Bíblia e tirando tempo para adorar o nosso Deus e pedindo sabedoria dEle para todos os dias da nossa vida. Porque o Senhor dá, o Senhor nos ouve. Daniel fez uma oração. Quando Deus respondeu ele, acho que depois de 21 dias, Deus falou que já tinha ouvido desde o primeiro dia o pedido dele, mas que o príncipe da Pérsia estava impedindo aquela bênção de chegar. Então, muitas vezes, nós pedimos as coisas para o Senhor e achamos que Deus não está ouvindo, não está entendendo, mas Deus ouve. Peça sabedoria, porque Ele dá sem lançar em rosto, amém? Temos que buscar em Deus a nossa santificação. Aqui no versículo 16 diz assim, ó: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleitei a causa da viúva. O Senhor quer que nós nos limpemos pela palavra de Deus. Ele diz que nós já estamos limpos pela palavra. Se nós estamos lendo a palavra, ela já está limpando a nossa vida. Pode ter certeza, irmãos. Se nós estamos lendo a palavra do Senhor, alimentando dessa palavra, ela já está moldando a nossa vida. E vai chegar um tempo que as pessoas lá fora vão ver, manifesta em nós o Filho de Deus. As pessoas vão começar a enxergar Jesus nas nossas atitudes, nas nossas palavras. A palavra de Deus diz que tem um membro em nós tão pequenininho, que é tão difícil de domar, que pode incendiar uma floresta inteira, que é a língua.
Nós precisamos vigiar como anda a nossa língua. O que nós andamos falando? Não ficar de casa em casa espalhando contenda. A palavra de Deus diz lá em Coríntios que Deus abomina contenda entre irmãos. Nós precisamos estar sendo purificados pelo Senhor, pela palavra do Senhor, amando mais, perdoando mais, ajudando uns aos outros, sem facções, sem dizer eu sou de Paulo, Apolo e Cefas. Não, eu sou um com a igreja do Senhor. Eu quero andar unido com o povo de Deus. Eu quero fazer parte dessa geração que vai brilhar o brilho de Jesus lá fora, porque tem uma grande expectativa lá no mundo de manifestar os filhos de Deus. Olha só o que fala aqui no versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. E isso é para cristãos. Se o Senhor não tivesse separado alguns, a igreja do Senhor teria se tornado como Sodoma e Gomorra. Olha que grave que é isso, irmãos. Nós precisamos nos separar cada dia mais para o Senhor, para fazer a diferença entre nós aqui, irmãos, e lá fora. Eu sempre falo para o Senhor, eis-me aqui, Deus. Eu sei que o Senhor está levantando uma geração nesse tempo. Eu tenho certeza disso. O Senhor está levantando uma geração que morre para gerar vida em outros. Uma geração que jejua, uma geração que ora, uma geração que renuncia ao pecado, uma geração que marcha, uma geração que dá lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar. E eu quero fazer parte dessa geração. Eu tenho orado todos os dias assim: Senhor, me esforça, me ajuda, porque eu quero viver a geração que vai fazer a diferença na terra, em nome de Jesus, porque nós não estamos aqui à toa, irmãos. Se você pensa que você está aqui para viver do seu jeito, você está muito enganado. Não está. Deus tem um propósito. Se você está nessa igreja ou em outras igrejas evangélicas, se Deus te chamou e você entrou na casa do Senhor, saiba você que Deus conta comigo e com você para fazer a diferença lá fora. Amém? Glória a Deus, aleluia. Provérbios 6, 16 e 19 diz assim, ó: Deus abomina contenda entre irmãos, por isso fuja das contendas. Irmãos, uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada: quando eu vejo que vem alguém para falar de alguém, eu falo assim, opa, a pessoa não está aqui comigo, não fala não. Tem um dia que foi uma pessoa lá em casa, eu falei assim, ó, não vem falar não, que eu vou ligar para a pessoa e vou chamar a pessoa aqui então. Você vai falar na frente da pessoa. Nunca mais essa pessoa me procurou para falar. Irmãos, a fofoca só tem andamento quando acha um ouvido para escutar ela. Mas se a gente começar a falar assim, olha, você tem alguma coisa contra o irmão, vai lá falar com ele, irmã. Melhor, bobo, não deixa, faz eu pecar não. Aí teve uma vez que uma irmã falou assim comigo, olha, estão falando de você, você quer saber quem é? Eu falei assim, não quero saber quem é e nem quero saber o que estão falando. Jesus me guarda, Jesus vai trabalhar na minha vida, no que eu estou falhando, mas eu não quero saber. Irmãos, quando a gente age assim, acaba com a contenda entre irmãos. A gente precisa vigiar. E é tão gostoso a gente viver olhando para todos os irmãos, amando todos os irmãos. Não tenho nada contra ninguém na igreja. Às vezes a igreja tem uma coisa contra mim, mas eu não tenho nada contra ninguém da igreja. Oh, glória! Porque eu não fico escutando conversa. Então não fique escutando conversa, que você fica de mal de uma pessoa que às vezes nem está fazendo nada contra você, só porque você ouviu falar alguma coisa. Vamos vigiar, vamos andar em santidade. Amém? Temos que nos arrependermos e crer no perdão de Deus. Jesus, Ele pagou na cruz todos os nossos pecados. A única coisa que o Senhor quer é que a gente se arrependa, que a gente reconheça onde está o pecado. E lá em Tiago 5,16 diz, confessa seu pecado um ao outro, para que você seja sarado. Tem pecado que a gente precisa confessar para alguém, para essa pessoa ajudar a gente em oração, para a gente conseguir resistir a esse pecado. Tem fragilidades na nossa vida que são curadas quando a gente fala. Eu tinha uma fragilidade na minha vida. Nossa, como eu sofri com essa fragilidade. E aí eu conversei com a pastora, falei com ela e pedi ela para orar para mim, para me ajudar nessa situação. E para a glória de Deus, Jesus curou aquela fragilidade no meu coração. Me fez firme e forte naquele negócio.
E hoje, às vezes, acontece as mesmas coisas, mas o Senhor não deixa mais eu sofrer com isso, para a honra e glória do Senhor. E é isso que o Senhor fala, que se nós confessarmos nosso pecado uns aos outros, nós seremos sarados. E diz o Senhor, ainda que seus pecados sejam como escarlata, eles tornarão brancos como a neve, e a lã, ainda que sejam vermelhos como o carmesim. Está lá em Isaías 1:18, né? Aqui mesmo. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que o vosso pecado seja como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Irmãos, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas Ele acrescenta na nossa vida. Ele vai cuidando de cada detalhe da nossa vida, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Desde quando eu fiquei grávida, eu falei assim, Jesus, a primeira coisa que eu quero para os meus filhos é que eles estejam na sua presença. Que mesmo ainda que eles não formem numa universidade, eu quero eles na tua presença. O dia que eu vi Renata falando isso aqui, eu falei assim, glória a Deus, tem mais gente que faz essa oração. Porque para a glória de Deus, a minha preocupação é que meus filhos crescessem no temor do Senhor. E andassem no temor do Senhor. E para a glória de Deus, os dois, uma já tem mestrado na UFV, e o outro forma ano que vem, no meio do ano, na UFV também, para a glória de Deus. Mas a primeira coisa que eu pedi ao Senhor, é que eles fossem jovens, homens e mulheres de Deus. E para a honra e glória do Senhor, nós temos testemunhado isso, e a igreja também, dos nossos filhos estarem na presença do Senhor. E eu sei que o Senhor cuida deles e os guarda. É o Senhor na vida deles, é o Senhor na minha vida, na vida do Davi. É o Senhor quem tem nos conduzido nessa terra. É o Senhor. Deus tem trabalhado, Deus vai trabalhar muito mais ainda, quanto mais a gente se doar pelo Evangelho. Amém? Deus nos convida a andar com Ele, e Ele diz que vai nos corrigir. Isaías 2, versículo 3. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. A palavra do Senhor é luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Lá no Salmo 119, 105 diz isso, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então alimente-se da palavra. E o Senhor diz, Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Irmãos, se nós que somos povo de Deus, orarmos, nos humilharmos, nos arrependermos e nos convertermos do nosso mau caminho, quando nós clamarmos, o Senhor vai ouvir do céu e vai sarar a terra. A nossa nação é guiada pelo povo de Deus. Se o povo de Deus orar, se o povo de Deus realmente se converter ao Senhor, a nossa nação vai ser dirigida pelo Senhor. Não importa o presidente que esteja lá, se nós orarmos, se nós clamarmos, Deus vai usar o presidente que estiver lá, porque Ele constitui as autoridades. Nós precisamos orar, nós precisamos converter. Se você está andando por um caminho que não é muito direito, você precisa dar meia volta e voltar para o caminho do Senhor. Não pode andar por caminho de qualquer jeito. A casa do Senhor é lugar santo. O Senhor mora dentro de você. O seu corpo tem que ser santo. É morada do Senhor. Não deixe que o Senhor retire de você o Espírito Santo. Porque Sansão, o Espírito Santo saiu dele e ele nem percebeu. Quando ele foi perceber, na hora de uma luta lá, que ele foi lutar, ele viu que ele não tinha força mais. Irmãos, é muito perigoso a gente viver de qualquer maneira. Viva esse evangelho de poder. Busque nesse evangelho como você deve agir nessa terra, como você deve ser conduzido. E é maravilhoso a gente morrer todo dia para viver para Jesus. É muito bom. Eu contei hoje de manhã que anteontem eu fui no lugar, eu falei que era ontem, mas é anteontem. E quando eu cheguei nesse lugar, o pessoal começou a falar, tinha um grupo de pessoas lá dentro,
E aí o pessoal começou a falar que nós estamos vivendo uma era de não sei o que dos signos, e que negócio de japonês, e que ia ter que usar fita vermelha, e que todo mundo que usasse fita vermelha ia atrair bons fluidos. Aí eu falei assim, Jesus, eu não posso deixar esse povo aqui ouvindo essas baboseiras, Senhor. Me dá sabedoria, me dá graça, autoridade para eu falar e eles calarem e ouvirem. E para a glória de Deus, quando eu comecei a falar do amor de Deus, do preço que Jesus pagou por nós, e que Ele nos leva a morar para o céu, todo mundo silenciou, todo mundo ouviu para a glória de Deus, e acabou aquela conversa, para a honra e glória do Senhor. Deus quer que a gente faça a diferença, irmãos. Onde nós formos, Deus quer fazer a diferença através de mim e de você. E Ele nos capacita, Ele coloca as palavras na nossa boca, Ele nos faz ousado, Ele nos faz, irmãos. E eu saí de lá tão feliz de ter conseguido falar de Jesus naquele lugar. Eu falei assim, meu Deus, glórias a Ti, Senhor, porque o Senhor permitiu eu falar do Senhor nesse lugar. Deus é fiel. E Ele vela para cumprir a palavra dEle. Não basta somente estar no átrio. Não basta somente vir à igreja. Precisamos ser morada do Espírito Santo. Precisamos deixar o Espírito Santo nos moldar. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos jejuar, orar, estudar a Bíblia. Entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Vamos ser submissos ao Senhor, vamos obedecer ao Senhor, vamos ser unidos na igreja, vamos nos arrepender de verdade, vamos converter dos nossos maus caminhos. Deus quer que nós cultivemos virtudes em nós, mas nós de nós mesmos não conseguimos cultivar essas virtudes. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a ter virtude, é o Espírito Santo que vai nos ajudar a ter fruto do Espírito. Irmãos, eu glorifico tanto a Deus quando eu vejo a vida do meu pai. O meu pai, eu nunca vi o meu pai xingar, eu nunca vi o meu pai brigar, eu nunca vi na minha vida o meu pai falar uma mentira para a glória de Deus. Eu falo, ele não é batizado com o Espírito Santo não, assim, eu creio que ele é batizado com o Espírito Santo por todo esse talento que ele tem. Ele não ora em línguas, mas batismo do Espírito Santo não é só orar em línguas. Mas ele tem um fruto do Espírito nele, mansidão, temperança, domínio próprio, amor, sabedoria, como meu pai me ensinou. A minha mãe sempre foi mais brava, a minha mãe sempre foi assim, falar muito, mas quando ela conheceu Jesus, ela nunca mais xingou também. Ela xingava muito, mas o dia que ela conheceu Jesus, a vida dela mudou por completo. As pessoas conhecem minha mãe hoje e falam assim, nossa, sua mãe é uma bênção, meu Deus, como ela é calma. Eu falo assim, vocês não conheceram ela antes, foi Jesus que fez isso, glória a Deus. E meu pai sempre teve calma, meu pai sempre teve sabedoria para agir, e eu glorifico muito a Deus pela vida dele. E eu sei, ele tem 80 anos hoje, e um vigor de 40. Olha, ele vai para a roça, eu fico bobo, ele dá de 10 nos novos, para a honra e glória do Senhor. E ele não toma remédio nenhum para a honra e glória do Senhor, envolvido na obra de Deus, toca na casa do Senhor. Ele aprendeu a tocar de ouvir, meus filhos herdou esse talento dele, porque eu e Davi não tocamos nada, e os nossos 4 filhos tocam. Eu falo que os meus filhos receberam a bênção que estava no meu pai sobre eles. Então, irmãos, vale a pena a gente buscar o Espírito Santo, vale a pena a gente orar para ter os frutos do Espírito em nós, porque os frutos do Espírito faz toda a diferença na vida de um cristão, amém? Em Colossenses 3, eu vou ler, Colossenses 3, versículo 12, para terminar, irmãos. Colossenses 3,12 diz assim, ó, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém,
esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações, a qual também fosse chamado a um só corpo. Sede agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Olha quantas coisas que o Senhor quer que esteja em nós. O Senhor quer que essas virtudes estejam em nós. Ele quer que o nosso coração seja agradecido a Ele. Quantas vezes o Senhor faz tanto por nós e nós não agradecemos? Às vezes a gente só reclama. Às vezes aconteceu tanta coisa boa, uma coisa ruim que acontece, a gente reclama. Deus dá tanta bênção para a gente, dá tanta vitória para a gente, deu a maior vitória que a nossa salvação, e nós não somos tão agradecidos. Então que nós sejamos agradecidos. Lá em João 8, 10, 12, aquela mulher pecadora chegou diante de Jesus, o povo acusando ela, e quando Jesus começou a falar, aquele povo não acusou ela mais, não apedrejou ela, e Jesus falou para ela: eles não te acusam mais? Ela: não, Senhor. Ele falou: nem eu, vá e não peques mais. Igreja, eu não sei como nós chegamos aqui hoje, você chegou aqui hoje, né? Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como está o seu coração com Deus, eu não sei como está a sua vida de intimidade com Deus, eu não sei qual o problema que está na sua casa, eu não sei o que você está enfrentando, mas tem um Deus que sabe todas as coisas, e Ele está aqui nessa noite para dizer para você que Ele perdoa, que Ele ama e que Ele nos atrai para Ele. É Ele que nos atrai para Ele. É Ele que incendeia o nosso coração com sede e fome de conhecer mais a Ele. Quanto mais você passa a vida lendo a Bíblia, separando para o Senhor, saindo da internet, saindo das novelas, né? Não sei se tem crente que vê novela aqui, porque não é para ver novela também, mas às vezes tem crente que vê. Saindo desses filmes, se você se retira para Deus, saiba você que é Deus te atraindo para Ele. E se Ele está te atraindo, Ele tem algo grande para fazer na minha e na sua vida e através de nós. Deus tem chamado para você, irmãos. Tem muito crente que podia estar lá na frente, mas está andando para trás, porque não está se aproximando de Deus, não está mergulhando nas águas profundas com Deus. E nessa noite eu queria convidar você para renunciar à sua vida, para deixar a sua vida na mão do papai, para morrer na cruz como Jesus e ressuscitar com Ele todos os dias. Não basta apenas entrar no átrio, nós temos que ser morada do Espírito Santo, nós temos que ser templo do Espírito Santo.